Vamos mudar de assunto aqui, ó. O Brasil registrou quase 300 casos de violência política de janeiro a agosto deste ano. De acordo com dados do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mês passado teve 78 denúncias de violência deste tipo. Ao todo, foram registrados 293 casos neste ano, mas o relatório, cedido com exclusividade à Jovem Pan, projeta que este número deve sair ainda maior neste mês, já que há um histórico de aumento nos casos no período que antecede as eleições. Atentados e homicídios ocuparam o topo do ranking de acordo com o tipo de ocorrência. Foram 23 casos em agosto contra 10 em julho e 9 em junho. 18 desses 23 envolveram pré-candidatos ou candidatos. Pré-candidatos ou já candidatos. O estudo indica ainda que, dos 27 registros no Rio de Janeiro, mais de 40% são homicídios ou atentados. O levantamento completo deve ser divulgado no próximo mês pelo Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ficam aqui os nossos agradecimentos por essa prévia dos resultados à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que cedeu com exclusividade à Jovem Pan estes números. Números assustadores, hein? Neste ano, 300 casos de violência política. E não é muito à toa, eu acho, minha querida Priscila Silveira. Porque se a gente pega os políticos importantes, os parlamentares eleitos, a gente vê no centro do nosso Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, um deputado dando tapa na cara do outro. Não acontece nada. Porque deputado importante não é expulso, né? Não responde com cassação. Cusparada do Jean Willis. Tem cusparada. A gente teve um outro lá que expulsou um cidadão de dentro da Câmara dos Deputados a chutes, não é? Também, por enquanto, está lá exercendo o seu mandato. Então são imagens que vão gerando no imaginário comum a imagem de que pode, de que não tem problema você discutir politicamente e dar um tapa na cara um do outro, de que não tem problema você brigar, inclusive com violência física em relação a assuntos políticos. Aí a gente vem para o debate. Aí no debate tem o quê? Cadeirada. Mais do que cadeirada, a gente teve outras cenas. A gente tem aí, Biazinha, vamos colocar para a gente ver algumas dessas cenas que estão, no meu ponto de vista, olha lá, esse aí é um debate que aconteceu no começo da campanha eleitoral, lá no Piauí, em que o candidato chega tão próximo do outro e de repente, pá, uma cabeçada. Uma cabeçada. Teresina. Tá aí, essa Prefeitura de Teresina era ali os candidatos que estavam, e depois a gente aqui na Prefeitura de São Paulo, olha lá, o Datena dando uma cadeirada e tacando a cadeira depois no Pablo Marçal, quase que pega na Marina Helena, viu? Esse ângulo aí é interessante. Se der para colocar do zero esse ângulo aí, ó, Priori, é por pouco que não pega na Marina Helena. Olha esse momento aí, ó. Olha lá, passou pertinho da cabeça dela, ela saiu correndo. Marina Helena, mulher, mãe, tá amamentando, inclusive, durante essa campanha e quase leva uma cadeirada sem querer. Ou seja, no Congresso, pessoas se agredindo. Aí na campanha, pessoas se agredindo. O que as pessoas pensam? Podemos agredir livremente porque não tem punição. Priscila Silveira. Kobe, eu acho que a gente está vendo cada vez mais, né, essa polarização, e não estou falando polarização relacionada à questão de partido, do ódio, né, versus o amor, ou do inimigo versus o amigo, e, unido a isso, uma sensação de impunidade. Como você bem disse, né, aqui, o fulano deu a cabeçada e não deu em nada. Nós temos crimes que são especialmente, né, eleitorais. Nós temos a população gostando de ver isso, né? Eu não estou aqui para falar de Marçal ou de Datena, mas já usando este exemplo, vi pessoas que se sentiram vingadas na cadeirada dada ao Marçal, falando, olha, ele como é que foi que representou. Isso, ele me representa, isso é ótimo, nossa, demorou para as pessoas baterem, e cada vez que a gente tem uma violência, a gente gera outra violência. Mas eu não posso deixar de dizer que isso vem dos primórdios. A violência está no animal, está no ser humano, está enraizado na nossa cultura, eu não estou dizendo que eu sou a favor dela, e em razão dessa sensação de impunidade se perpetua. E com a questão de se chegar à informação com muita celeridade, né, isso faz com que justifique, né? Então a gente tem os candidatos que se batem, se ofendem, se estapeiam, e a gente tem até casos de homicídio relacionados
a questão eleitoral, e parece que é um cenário possível e permitido. É só mais um. Então a gente tem que trazer uma sensação aqui, afastar essa sensação de impunidade, para evitar que essa violência se perpetue, mas eu vou deixar aqui um cenário um pouco mais pessimista, né? Que por mais que nós devamos atuar para que essas coisas não aconteçam, vem de cima. Então as pessoas que votam acham isso bonito e acabam querendo votar eventualmente naquela pessoa que fez a violência. Eu não estou dizendo aqui só da cadeirada, tá? A questão da honra, inclusive também com violências que a gente permite, né? Por exemplo, no caso da mulher. Então, tirar... E violência não é só entre candidatos, pessoas eleitas também. A gente visualiza uma crescente vindo aí nas mulheres, né? Mulheres também na política, por causa desse cunho que a gente tem de uma evolução social. Então, a gente precisa ter uma efetiva responsabilização, porque eu tenho percebido que é só com ela que a gente afasta esse ciclo dessa violência. Mas... para eu terminar, só usando aqui a fala da doutora Raquel, que muito bem pontuado, o nível foi baixando ainda mais. Então, ao invés da gente colocar um nível, né, de propostas, de coisas ligadas à política, a gente pega o nível de violência, de xingamentos, e vai de mal a pior esse ciclo da violência que a gente tem visto, principalmente com a facilidade das informações chegarem até nós. Mas isso aí, Pri, eu acho que é reflexo da própria sociedade que acaba normalizando isso. Como você disse, tiveram muitas pessoas, claro, que criticaram a postura do Datena em relação ao Pablo Marçal, mas muita gente defendeu, muita gente achou lindo, achou maravilhoso. Criaram-se até a teoria da defesa, né? Como nós noticiamos aqui, repercutimos no começo do programa, criaram um joguinho, fizeram piada. Existe uma normalização, e a prova dessa normalização é que o próprio Datena usou o episódio, ao invés de vir a público pedir desculpas, como eu acho que seria esperado, ele usou o episódio para fazer uma nova peça publicitária da sua campanha. Veiculou, enfim, o que você faria se fosse com você, colocou a frase do Pablo Marçal, a foto dele batendo com a cadeira, enfim. Começou a passar no programa de rádio eleitoral gratuito do Datena, a frase do Pablo Marçal sendo repetida: você não é homem, você não é homem, você não é homem, o que você faria no meu lugar? Justificando, ou seja, como se tivesse justificativa mesmo para uma violência, minha querida Raquel Galinatti. Aí a gente fala em todo um sistema que perpetra, né? Independentemente de ser de esquerda ou direita, é o machismo lá atrelado. Qual o problema se você não é homem ou se você é homem? Então é algo assim que a gente tem que colocar para reflexão. Muitas vezes, pessoas que defendem ideologia de esquerda são até mais machistas do que aqueles que defendem ideologia de direita. E outra, o criminoso não tem coloração ideológica. Você sabe que isso aí passou meio que batido, esse machismo atrelado, tanto a provocação quanto a reação, né? Ficou meio à margem, né? Porque para e pensa, né? Qual é o problema de ser homem ou não ser homem em relação à coragem? Parece que é uma necessidade de vincular, tipo assim, coragem simplesmente ao sexo masculino. Ser mulher ou não sei. Agora, o que chama atenção também é a Polícia Federal, no último minuto de ontem, divulgou que 36 candidatos foram presos, seja por tráfico de drogas, por corrupção e até mesmo por pensão alimentícia. Lembrando muito bem que a partir de 15 dias até 48 horas o pleito, 15 dias antes, até 48 horas após o pleito, candidatos não podem ser presos, a não ser por flagrante delito, e eleitores 5 dias antes do pleito eleitoral, até 48 horas após, a não ser crime de flagrante delito. E nós já estamos para os candidatos neste período. Não pode ter mais candidato sendo preso, a não ser em flagrante, a partir de ontem. Bem lembrado pela Raquel Galinatti. Só pode ser preso se estiver praticando algum crime. Se tiver contra ele algum mandado de prisão, tem que esperar acabar a eleição. 48 horas após. 48 horas após, bem lembrado. Fala, meu querido Leandro Ferreira. Antes de você falar, Priori, separa aí aquela ilustra do joguinho, do Pablo Marçal e da cadeirada, que eu quero falar sobre isso já já. Fala lá, Leandro Ferreira. Eu acho que tem uma responsabilidade das lideranças, né, em relação a isso. Então, para o Pablo Marçal,
com as agressões verbais, o Datena com a agressão da cadeirada, o Jair Bolsonaro quando fez aquela encenação de vamos metralhar a petralhada, né? Aquele é o tipo de coisa que induz os públicos que seguem esse... O próprio assédio sexual e assédio moral por um expoente do atual governo federal, que no caso é o Silvio, demonstra Raquel, que o criminoso não tem coloração ideológica. Não estou fazendo aqui uma competição de mais violência. É engraçado que quando a gente escancara criminoso, que tá pseudo-criminoso, porque ainda está em investigação, do lado da esquerda, que refuta justamente aquilo que tentaram se apropriar, refutam querendo menosprezar a argumentação. É sim, é um expoente de esquerda que, de forma vexatória, coloca toda a esquerda ali com um possível criminoso, não só de assédio sexual, que é muito covarde, como assédio moral dentro de uma instituição extremamente importante, que é o Ministério de Direitos Humanos. Não vamos tapar o sol com a peneira. Enquanto tivermos criminosos ou pseudo, ou ainda investigados criminosos de estimação, o crime não parará. Eu estou falando, Raquel, é que tem uma questão que nós temos duas grandes lideranças massíficas nesse país, que uma é o Lula, outra é o Bolsonaro. Alguns, eles alternam, inclusive, quem tem maior liderança em diferentes momentos, né? E em algum momento, o Jair Bolsonaro, sendo um dos maiores líderes desse país, e eu reconheço a liderança do Jair Bolsonaro e a capacidade dele e a legitimidade dele para mobilizar pessoas, ele pegou, subiu num caminhão e falou, vamos metralhar, que é um ato com arma de fogo, a petralhada, que é um partido... Assim como o Lula. O Lula falou, mulher de corintiano pode apanhar. Não, Raquel. Não é nem, tem um caso muito semelhante. O Lula, em cima de um caminhão, pouco antes de ser preso pela Lava Jato, disse que se alguém colocasse a mão nele, Stedley colocaria o Exército Vermelho nas ruas. E aí, sobre isso, nada, Leandro. Tá errado também. Enfim, você não tá fazendo aqui uma competição de quem faz mais. Mas claramente, tendenciosamente, você só fala. Só porque metralhar a petralhada significa matar. E colocar um exército na rua significa começar uma guerra. Espancar uma mulher significa espancar. Só que a capacidade de mobilização que uma pessoa tem que vir com a responsabilidade. Gente, é Homem-Aranha 1. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É zero, né? Nem o referência. É o 0.1. A questão é a seguinte, eu entendo que nós temos embrenhado na nossa sociedade elementos da nossa cultura que nos fazem exercer diferentes tipos de violência e que muitas delas têm a ver, inclusive, com gênero, Raquel. Onde eu queria chegar é num debate que nós tivemos durante a semana, que muitas vezes a violência, ela vem em função do exercício da masculinidade, geralmente a masculinidade tóxica, que coloca... Não é culpa do criminoso, não é culpa do destemperado que pegou uma cadeira e agrediu o outro candidato, do que deu a cabeçada, é culpa da masculinidade tóxica que não permite culpa do terrorismo climático. Que não permite o cara admitir a frase, você não é homem. O cara pega e sai com uma cadeira na mão na hora que escuta isso. Eu vou dar risada. O João Belucci, eu não sei, o Kobe, eu não sei, você, eu não sei. Acontece que isso foi dito para um destemperado que tem uma responsabilidade individual, que é só dele e de mais ninguém. Eu acho... Existe clima de responsabilidade coletiva em relação à prática de um crime. Claro que tem. A masculinidade, e geralmente a masculinidade tóxica, ela tá sim vinculada a vários aspectos violentos na nossa sociedade, inclusive quando se torna uma violência de gênero. Agora, parece que toda vez que falo isso, o Diego se sente atingido na sua própria masculinidade. É a minha masculinidade. Ele tá sendo tóxico, é isso? Não, mas tá... Eu sou o Chernobyl do Tá Na Roda. Não é não. Ele precisa estar em desconstrução. Mas ele não é... O boy tóxico. Ele não está sendo tóxico com essa crítica, mas ele está defendendo a sua masculinidade. Que todos nós temos. Eu tô falando de mim, eu tô falando do ambiente político. A violência no ambiente político não tá acontecendo por causa da masculinidade tóxica. Tá acontecendo porque, infelizmente, nós temos candidatos de baixa qualidade. Que, infelizmente, a nossa classe política tem baixa qualidade. Eu só vou fazer uma crítica. Diagnóstico. Eu vou fazer uma crítica tanto pro termo masculinidade tóxica como feminismo. Tanto masculinidade tóxica, Raquel, que a esquerda repudia, como feminismo que a direita repudia. É reduzir muito o papel do criminoso. É reduzir muito características. A gente não
pode adjetivar o criminoso com outros termos, no caso, ser masculino, uma masculinidade, ou uma mulher que defende direitos, uma feminista que queira violar. É uma deturpação de conceitos. Não tem feminista. Meus amigos. Não tem feminista deturpando. Vocês me desculpem, mas... Não existe, aqui, não. Então, É um movimento É o marxista único coletivista. movimento que é isento. Lá só tem gente boa. Tóxico Vamos lá. é o Feminismo, feminismo. Meus amigos, não é são indivíduo. 17 horas e quase, agora, 58 minutos. Coloca aí, Priori, na semana que vem, a gente vai fazer uma competição aqui do joguinho da cadeirada. Olha lá, na semana que vem a gente vai fazer o joguinho da cadeirada, eu quero ver quem é que vai ganhar. Se vai ser o Leandro ou vai ser a Raquel. Eu não venho. Quantas fases vocês vão passar no joguinho da cadeirada? A gente vai gravar, então. Não gosto de cadeira, eu gosto de outro joguinho. Então a gente vai gravar. Esse é o joguinho da cadeirada, você não pode perder o Tá na Roda na semana que vem, viu? Hoje eu quero agradecer o Leandro Ferreira.